Sejam todos bem-vindos, tá? Eu sou a missionária Andréa Abrantes, Shalom, Shalom. Essa minha mãezinha, Miralda Maria, que tá aqui comigo, tá? E eu quero então, juntinho com a mamãe, deixar uma palavra para você. E eu já começo dizendo para você, querido, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida sem que nós venhamos a acontecer. Escute, primeiro somos nós que precisamos acontecer. O trabalho tem que ser feito em nós, dentro de nós, para que o externo aconteça. Então deixa acontecer em você primeiro, entende? Para depois acontecer do lado de fora. Não é ficar com aquela mente, eu vou deixar as coisas acontecer para que eu mude. Eu vou esperar acontecer para que... Não. Primeiro aconteça você, para que as coisas venham estar acontecendo, tá? Então eu quero ler para nós aqui uma passagem na palavra de Deus, de 1 Reis, o capítulo 17, alguns versículos para nós. O versículo 8, que é a história da viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água, para que eu possa beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, queridos, a história aqui da viúva de Sarepta, ela estava atravessando uma situação, não só ela, mas todo o povo de Deus e aqueles também que não conhecia a Deus. Essa viúva de Sarepta, ela não sabia quem era o Senhor, mas ela estava atravessando juntamente com todo o povo daquela região, daquela época, uma seca terrível, porque o profeta Elias, ele havia profetizado que não tivesse chuva, que não haveria chuva, e de fato não choveu durante 3 anos e 6 meses, não choveu. Então pensa, nós quando ficam tempos em chover, né, mãezinha? Nossa, fica demais, né? Mano, não tem nascer nada. Não nasce nada. Os né? trem careças que tem vindo um absurdo de carne. E a pozeira? E as doenças? Poeira, sequidão. A natureza é sempre diferente, né? A natureza é sempre diferente. Sem chuva, os animais morrem, a agricultura morre, o ser humano morre, não tem água, né? Vai adoecendo, vai morrendo. Então pensa 3 anos e meio, né? Deixa eu até voltar aqui. Nós estamos agora final de agosto, né, mãezinha? Tem alguns meses que não chove aqui em Minas Gerais. Gente, pensa num pó, poeira, sabe? Não, aqui em casa de manhã, de tarde à noite, né, mãezinha? Toda hora tem que estar limpando. E assim, aí vem as doenças respiratórias, aquela coisa. Agora imagina 3 anos e meio. Então aquela viúva, né, uma mulher viúva, não tinha esposo, né? Tava ela e o filho dela.
Ela estava atravessando junto com aquela região ali um tempo de seca. E o que ela tinha? Ela tinha só um pouquinho de azeite numa botija e um pouquinho de farinha. Ela ia fazer o último bolo para ela e para o filho dela para comer e morrer. Não tinha mais esperança. E aí o que acontece? O profeta Elias, Deus fala com o profeta Elias, vá lá para a casa da viúva de Sarepta, porque ela vai te alimentar. É tão interessante que o profeta Elias vai falar, Senhor, mas como é que o Senhor vai me mandar para a casa de uma viúva que ela não tem o de comer e ela ainda vai ter que me dar, Senhor? Mas tinha um propósito, mãe. Tinha um propósito. Aí o Senhor você vai para lá que ela vai te alimentar e eu vou te usar para essa mulher saber que eu sou Deus, que eu vou cuidar dela, que não vai faltar nada na vida dela. Então você vai, porque você carrega a minha presença e quando você colocar o pé lá dentro da casa dela, vai ter milagre, vai ter transformação. Então Elias vai para a casa dessa viúva, mãezinha. Ele vai para casa dessa viúva. Quando chega lá, a mulher estava o quê, gente? A mulher estava cortando lenha. Ela estava cortando lenha para quê? Para poder fazer o último bolo, a última comida. Uma mulher sem esperança, não tinha nada. Imagina, a gente tem que agradecer muito a Deus. Aqui na minha dispensa não falta nada, graças a Deus, na dispensa da senhora também, né, mãezinha? Dá vontade de comer um trenzinho, tem um dinheirinho que vai ali e compra. Agora imagina essa viúva, com um filho. Um pouquinho que dá pra fazer uma vez só, né? Mãe, ela só tinha farinha e um tiquinho de azeite. Não fala que tinha ovo, não fala que tinha açúcar. Não, só tá falando que ela tinha um pouquinho de farinha e azeite. Que ela ia fazer um bolo que dava só pra ela e pro filho dela. Imagina a situação. O bolo que é esse, né? Deve ser um tadinho, porque... Mas era o que tinha, né? Só azeite e farinha, né? Era o que tinha, né? Deus, né? E aí, o que ela tava fazendo? Ela tava cortando a lenha. Cortando a lenha pra poder fazer o bolo. Mas não é muito diferente não, mas quando a senhora era criança também, só me contou que vocês comiam muita abóbora, como é que é? Na verdade, a gente teve assim, tipo África. Porque a gente morou na roça. E na roça não tinha água, não tinha luz, a gente tinha que buscar água no corpo, buscar lenha na cabeça, Sim. tomar banho no corpo. Era tipo África. A gente morou lá muitos anos de sofrimento também. Uhum. Teve um ano que não choveu de jeito nenhum. Meu pai, no lugarzinho que tinha jeito de plantar, ele plantava milho, plantava mandioca. E às vezes a gente criava uns franguinhos, uma leituinha, né? Sim. Vendia meia banda na cidade e a Sim. outra meia banda ficava lá pra gente comer durante o tempo que a outra leitoa engordava. Sim. Mas ficou um ano sem chover. Esse ano que ficou sem chover, a gente só comia marimba, já buscava água no corpo. O que é marimba? Conta É uma abóbora grande, assim, abóbora d'água. Hoje se fala abóbora d'água, mas a gente falava abóbora marimba. E aguava o mandiocal que era lá perto da porta, buscava água na cabeça. Pagou os pés de mandioca para gente não morrer de fome. Comia mandioca, foi um ano comendo mandioca e comendo essa abóbora d'água. Tava um pouco parecido com a viúva de Sarepta, né, mãe? Tava um pouco... Nossa casa era simples demais da conta, era uma casa simples, muito humilde. Teia de cumbu, quando entrava a ceia caía tudo. Nossa, a gente ficava era no tempo, às vezes tinha raios caíam em cima da casa, a gente quase morria de medo. E era o tempo todo orando. E hoje eu falo que eu sou milionária. O povo da igreja até olha para mim e ri, porque para eles eu não sou milionária, mas para mim eu me considero milionária, porque eu tenho uma casa de laje bonitinha. Sim. Minhas mobílias é bonitinha, né? Que sim, para mim que foi muito humilde, pobre lá na roça, eu me considero milionária. Sim. Tem luz, tem uma televisão, tem tudo para me comer, tem um chuveiro dentro de casa. Sim. Né, o banheiro, tudo arrumadinho. Sim. Então eu me considero milionário, porque eu já passei, eu me considero milionário. Muitos ricos, porque eles pensam não é milionário e ficam falando que é, mas eu agradeço a Deus demais, que eu me considero uma milionária, que eu já passei. Mas eu já sofri muito na vida, gente. Pois é. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, eu tenho tudo, graças a Deus. Pois é. Então, a mamãe passou um pouquinho de história parecida com a viúva de Sarepta. Então, essa viúva de Sarepta estava ali, apanhando a lenha, para poder arrumar para fazer o bolinho para ela e para o filho dela. Me chega o profeta Elias. O profeta Elias pede ela água. Então, a água, ela ainda tem um tiquinho de água, porque naquela época não tinha nem água mais também não. Mas ela ainda tinha um pouquinho de água.
Aí quando o profeta Elias pede ela água, ela vai lá e vai buscar água para ele. Quando ela vai buscar água, ele já pede ela também. Agora aqui, ó, nós lemos aqui, ó. Aí ele vai falar com ela assim: agora traz-me também um bocado de pão na tua mão. Primeiro ele pede água, depois ele pede pão. Trazer um pedacinho de pão na mão. Ela vai falar: mas como que eu vou trazer para o senhor? Eu não tenho condição. Só vou fazer um bolo pequenininho para mim. Meu filho não dá para fazer para uma terceira pessoa. Aí o Elias fala com ela: mas você vai fazer primeiro para mim. Porque eu vim aqui, eu vim trazer para você muito mais do que o pão que você vai alimentar o meu estômago, o pão que é para o estômago, para a saúde de vocês, para o seu filho. Eu vim trazer Deus para sua vida. Eu vim falar para você que Deus está falando que não vai faltar para você. Que não vai faltar farinha na sua botija, que não vai faltar alimento na sua despensa. Então que você só vai obedecer. Eu vim aqui falar para você que hoje Deus está entrando na sua casa, que hoje Deus está entrando na sua vida. Você está sem esperança, você tá falando que vai fazer um bolo e não tem mais nada para comer, que vocês vão morrer. Eu vim falar para você que a história de vida de vocês mudou. O que era morte, o que estava destinado para a morte, agora estou trazendo destino de vida. Agora estou mudando a história de vocês, porque foi Deus que me mandou vir para cá. Ela teve fé, porque senão não tinha feito isso para ele. Né? Não. Ela teve fé. Teve, mãezinha. Ela teve. E ela não sabia, ela não sabia quem era Deus. Pois então, ela teve fé em Elias, né? Que conversa dele tal. Sim. Ela sendo mandada por Deus, que ia dar tudo certo mesmo. Exatamente. Senão não tinha feito, não. Exatamente. A senhora falou algo tão interessante. Queridos, até pra gente obedecer, a gente precisa ter fé. Tem. Muitas pessoas não obedecem porque não tem fé em Deus, sabia, mãe? É. São rebeldes porque não tem fé em Deus. Igual a mãezinha, eu cortando uma semana aí. A gente era 6 irmãos na roça, naquela época. É muito diferente hoje, né? Hoje tem muitos recursos. Não precisa de criar tanto, não. Mas naquela época não tinha jeito. Então, mas ao todo são quantos irmãos? Nós somos 9, né? A minha mãe foi mãe de 11. Eu era a filha mais velha. Então, eu servi de parteira para ajudar minha mãe. E como a gente não tinha remédio, ela fazia aquele chazinho lá da horta, lá que ela mesmo, tadinha, plantava lá, era funcho, era cideira, era um chazinho, tem uns nomes que eu nem lembro mais como é que era. Sim. E ela fazia, joiava o chão e apresentava aquele chá a Deus e falava: oh meu Deus, que esse chá aqui seja abençoado pelo Senhor, que vem curar as enfermidades dos meus filhos. Amém. Não deixa meus filhos morrer, não. Amém. Ela chorava para Deus. Ela, o pai, nós lá ajoelhados. Toda noite era assim. E às vezes eu saí com a lamparina, iluminando lá de noite, tarde da noite, para ela catar as coisas lá, para fazer chá de noite, tarde da noite. Menino tossindo, com asma, né? Sim. Com cheiro no peito. Sim. Eu tive uma inflamação de garganta, irmãos, que tudo que eu comia voltava pro nariz, sabe? E ela fez a oração para mim, foi pedindo a Deus, para Deus desentupir, limpar minha garganta, curar minha garganta. Eu tive muitas doenças. Como eu vou contar sobre o negócio da enfermidade do no peito? Lá? Não, depois na outra live. Então, irmãos, eu fui muito doente, mas foi que ajudou mais a minha mãe, era mais velha, era eu. É que mais trabalhava. E eu levantava às 5 horas da manhã, quando antes desse ano que choveu para trás, para arrancar mandioca, para ralar as mandioca que tinha apanhado, arrancado no outro dia para trás, né? Levantava às 5 horas para ralar as que tinha cascado, para fazer uma farinhazinha também, né? Sim. Para a gente ter o sustento. Sim. Então a vozinha, ela era obediente a Deus porque ela tinha fé. Era o chá. Né? Então o que ela fazia? Ela apresentava o chá ao Senhor, Deus usava o chá para curar, né, mãezinha? Então, Deus faz isso, né, gente? Em casa nós usamos muito chá também. Mas aqui, essa mulher obedeceu o profeta Elias porque era um homem de Deus, ela acreditou na palavra dele, né? Por ela acreditar, né? Por ela crer no que ele tinha falado, ela obedeceu. Muitas pessoas hoje, meus irmãos, não conseguem alcançar os propósitos de Deus, não conseguem alcançar os milagres de Deus, porque são desobedientes. E por que são desobedientes? Porque não tem fé. Entende? Agora veja a situação dessa mulher. Não tinha nada mais dentro de casa para comer, só tiquinho de azeite, tiquinho de farinha. Mas ela escuta da boca de um profeta que Deus ia mudar a situação dela. Ela não sabia quem era Deus.
Essa mulher não era uma mulher crente, mãe. Ela não era crente. Ela era uma mulher que não sabia quem era Deus. Mas ela confiou na palavra de Elias. E aí, por ela confiar, ela obedece, né? Ela obedece a palavra, vai lá e faz o pão para ele, né? Dá a ele, ela come, o filho dela come. O que acontece? Deus honra ela. Deus não deixa faltar nada. Então, olha só, uma mulher que estava numa situação improvável, uma mulher que estava numa situação de tristeza, uma mulher que estava numa situação de morte, uma mulher que não tinha mais nada para acontecer, né? Ela pegou a oportunidade, agarrou aquela oportunidade e deixou acontecer primeiro nela. Ela poderia falar com Elias assim: ô Elias, tá bom, você é profeta, eu não sei quem é Deus, mas se o seu Deus falou que vai me dar, então primeiro ele me dá para depois eu fazer. Ela poderia ter falado isso, né, mãezinha? Mas ela não fez isso. Não. Ela primeiro deixou acontecer nela, para depois ela ver Deus agindo. O que eu disse no início? Primeiro acontece em nós, somos nós que precisamos acontecer, para depois acontecer do lado de fora. Deus está dentro, ele está dentro de nós, mas ele nos dá a oportunidade de nós deixarmos acontecer. Entende? Então o que acontece? Essa mulher, então, ela fez dessa forma: peraí, então eu vou fazer acontecer, eu só tenho isso aqui, né? Ela foi lá e fez, e Deus honrou essa mulher. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez você esteja passando por uma situação de desesperança, uma situação de morte, uma situação de tristeza, uma situação que não acredita em nada, né? Mas Deus fez acontecer na vida dessa viúva de Sarepta. E Deus pode fazer acontecer na sua vida e na minha vida. Eu tenho falado, ontem eu estava conversando com o irmão, gente, eu tenho falado, eu estou assim, maravilhada com o Senhor, de como que Deus tem me constrangido, de todos os meus pedidos de oração ter sido respondido por Deus. Não tem um pedido de oração que Deus não responde. Só que de uns, não é, só que de uns tempos para cá está sendo assim, ó. Minhas respostas de oração estão sendo assim, gente. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Entende? Por quê? Porque eu sei quem é o Senhor nosso Deus, Emanuel, general dos generais. A gente já pede com aquela fé, vai acontecer. Uhum. Vai acontecer. Eu peço assim. Pois é. Sabe, eu já peço pensando, vai acontecer, vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Não, e é tão interessante que essa mulher aqui, mãe, não pediu nada para Deus, ela nem conhecia Deus. Ela usou só a fé dela. Olha só como que Deus é misericordioso. Deus sabia que essa mulher ia morrer junto com o filho. Aí o que Deus faz? Manda o profeta. Ela não tinha pedido nada, ela não sabia, não conhecia Deus. Aí o que o Senhor faz? Não, peraí, vai lá ajudar ela. Olha só, eu não estou falando para você que você não deve orar. Pelo contrário, eu estou falando que nós precisamos orar, porque orar é falar com Deus, é ter vida com Deus. Mas eu estou dizendo para você que mesmo você não falando, não orando, não conhecendo a Deus, Deus te conhece. E Ele envia o que você precisa. No seu lugar nesse lugar de que você olha para você e fala, eu não tenho providência, tá tudo improvável, não sei mais o que vai acontecer, tá tudo ruim, minha vida tá destruída, eu vou morrer. Deus vai lá e faz acontecer para você. Entende? Com a viúva aqui foi o que aconteceu. Deus mandou o profeta. Então, querido, Deus conhece você. Ele sabe do seu deitar, do seu levantar. Ele sabe o que tem dentro da sua despensa. Ele sabe das contas que você tem para pagar. Ele sabe da sua preocupação. Ele sabe da minha preocupação. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe que está dentro da nossa casa. Ele sabe que está dentro do seu quarto. Ele sabe que está dentro do seu banheiro. Ele sabe que está dentro do seu carro. Ele sabe que está dentro do seu escritório. Ele sabe que está na sua cozinha. Ele sabe que está passando aqui agora, na sua mente. Ele conhece tudo em relação a você, porque foi Ele que te criou. Então, Deus continua operando milagres. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que continua fazendo a nossa botija ser cheia, que não deixa faltar o alimento. Não deixa. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Ele continua fazendo. Você está passando por dificuldade, mas é as dificuldades que nos fazem crescer.
É as dificuldades que nós vimos os milagres do Senhor. É as dificuldades que nos faz, sermos fortes. Ser forte quando tu tá bem, tem alguma graça, mãe? Às vezes, quando tá muito bem, a pessoa até esquece de orar. Tá tudo muito Esquece bem, de Deus, né? esquece de Deus. Se torna uma pessoa E orgulhosa. às vezes acontecem as coisas assim erradas por isso mesmo, porque a pessoa não busca Deus. Às vezes Deus deixa acontecer essas coisas com eles para ele buscar mais Deus. Pois é, Né? Então, olha que tremendo, pessoal. Deus fez na vida dessa viúva de Sarepta, que entendeu, né? Ela estava com um destino de morte, e agora Elias então dá um destino de vida para ela, e a despensa dela agora estava cheia. Agora essa mulher conhece a Deus. Mais importante do que o alimento físico, ele é essencial, porque se a gente não alimentar, a gente morre, né? Mas agora ela conheceu um alimento para toda a eternidade. Agora ela conheceu o Senhor nosso Deus. E no final dessa história, fala que foi tanto azeite que ela buscou vazia nos vizinhos. Pois é. Para colocar mais azeite. Pois é. Pois porque é. O azeite era demais, ela vendeu para comprar mais alimento. Pois é, não estava Final, faltando. Não faltou nada para daqui de diante. Pois é. Né? Então a gente vai ficando por aqui com essa palavra. Vou pedir mãezinha para fazer uma oração por vocês, por nós, viu? E a palavra que eu deixo para você aqui, querido, em nome de Jesus. Continue acreditando, não deixe a sua mente, os seus pensamentos colocarem em você que a esperança acabou, que sua vida morreu, que agora vai ficar de mal a pior. A gente só escuta notícia de caos, só coisa ruim que a gente escuta. Não deixe isso entrar na sua vida não, porque Deus te conhece, tem cuidado de você e de mim, tem cuidado de nós, viu? E se Ele me trouxe essa palavra para compartilhar com você, é porque Ele está dizendo que Ele é Deus de provisão. Provisão financeira, provisão física, provisão emocional e provisão espiritual. Tá bom? Pode orar por nós, mãezinha. Vamos orar a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito bonita. Eu adoro. É o Salmo 91 que eu gosto de orar todo dia, a oração do Pai Nosso. Amém. Então vamos orar, né? Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, todo mal. Amém. Senhor, o Senhor é o poder, o Senhor é a honra, o Senhor é o milagre, o Senhor é tudo nas nossas vidas. Deus, eu te peço, em primeiro lugar, perdão dos nossos falhas, perdão dos nossos pecados. Deus, eu peço ao Senhor por misericórdia, meu Deus. Visita cada irmão agora nesse momento. Amém. Deus, dá as bênçãos que cada irmão estiver precisando. Em nome de Jesus. Eu não sei as bênçãos que eles estão precisando, mas o Senhor sabe. Seja o que for que eles estiverem precisando, Deus, peço ao Senhor que dá as bênçãos, Senhor, por misericórdia, meu Deus. Visita eles agora nesse momento. Amém. Leva as bênçãos para eles, meu Deus. Na Bíblia fala que o Senhor manda os anjos, dá ordem aos anjos para trazer as bênçãos. Seja da forma do Senhor, meu Deus, mas não deixe nossos irmãos ficar sem a resposta do Senhor, não, por misericórdia. Eles precisam de bênção. Assim como eu preciso, minha filha precisa, todos nós precisamos. Dá as bênçãos, meu Deus. Hoje e sempre. Para todos, meu Deus. Hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Então a gente vai ficando por aqui, ó. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.